pessoal, e agora, lógico, com o nosso convidado, né? Eu estou falando do doutor Pedro Augusto Deja Teixeira, isso mesmo, divorciado, pai de 2 filhos, 53 anos, nasceu no interior de Goiás, se mudou para a capital para estudar o ensino médio. E olha só, gente, chegou aqui, o que aconteceu? Concluiu a faculdade de medicina e tornou a neurocirurgia seu novo desafio. E, inclusive, um desafio que fez dele um super médico, né? Um neurocirurgião que todos podem confiar. Olha só, hoje ele reside em São Paulo, atua em São Paulo, é sócio fundador e diretor do Clínico do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna. E como eu falei para vocês, né, da coluna vertebral desde 2003, com aproximadamente 10 mil cirurgias. Gente, é muita cirurgia, né? E nós vamos saber muitas coisas, muitas informações ele vai nos dar, tá bom, gente? Pode, por favor, chamar pelo WhatsApp e fazer as perguntinhas de vocês, tá bom? É com muita alegria e com muita admiração que nós recebemos aqui Dr. Pedro Deja. Seja muito bem-vindo, uma boa noite. Nós estávamos aqui ansiosos pela sua chegada, né? Seja muito bem-vindo. Ana, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Peço desculpas pela demora, a gente veio de São Paulo agora e a gente pegou muita chuva, mas é um prazer poder discutir neurocirurgia, aquilo que é o meu dia a dia, discutir assuntos importantes como doenças da coluna, doenças do cérebro, né, doenças que afetam crianças, como malformações graves do crânio. Então eu estou aqui à sua disposição, à disposição do teu público, para a gente bater um papo sobre tudo isso. Nós ficamos muito felizes, tenho certeza que daqui a pouco o nosso pessoal, né, que está sempre interagindo com a gente, vai estar aí fazendo as perguntinhas. Enquanto isso não acontece, doutor, eu escolhi aqui algumas perguntinhas. Peço desculpa aos meus telespectadores que hoje eu não estou boa da garganta, então vou falar pouco e deixar o doutor falar, né? E eu vou começar com uma primeira pergunta, doutor. Quais são os casos mais comuns relacionados à coluna que o doutor trata como neurocirurgião? Então, Ana, acho que é importante dizer o seguinte, que a neurocirurgia é uma especialidade médica que tem subespecialidades, né? Então, a gente sempre diz que a neurocirurgia ela tem 7 grandes áreas. E até colegas médicos, às vezes, se confundem um pouco. É comum a gente ouvir do paciente, né, o paciente se surpreender com o fato de um neurocirurgião cuidar da coluna. Da coluna. Né? Porque, em geral, por se tratar de uma estrutura óssea, as pessoas relacionam com a ortopedia. Né? Então, é bom que as pessoas que estão nos ouvindo agora saibam que os problemas da coluna são problemas comuns da ortopedia e da neurocirurgia. Mas não é todo ortopedista que lida com os problemas da coluna. São aqueles ortopedistas que se especializaram no assunto. E também não é todo neurocirurgião que cuida da coluna. São os neurocirurgiões que se especializaram no assunto. Porque a neurocirurgia, como eu disse, ela tem 7 grandes áreas. Há neurocirurgiões que se dedicam à neurocirurgia infantil, tem neurocirurgiões que se dedicam aos tumores cerebrais, há neurocirurgiões que cuidam das doenças vasculares cerebrais, como os aneurismas, por exemplo. Sim. Existe um ramo da neurocirurgia que é a neurocirurgia funcional, que cuida das doenças, dos distúrbios motores. E existe a neurocirurgia que cuida dos problemas da coluna, né? E, ao contrário do que muita gente imagina, os problemas da coluna não se restringem à conhecida hérnia de disco. Né? A hérnia de disco é um problema comum, afeta a população de uma maneira... é muito prevalente a doença, é uma doença que afeta muita gente. Há até uma estatística que diz que entre 10 pessoas, ou a cada 10 pessoas, 9 ou tiveram, ou têm, ou vão ter algum problema na coluna vertebral. Né? Então, só para situar as pessoas, né,
e para a gente começar o nosso bate-papo, os problemas da coluna são uma das subespecialidades de uma especialidade médica que se chama neurocirurgia, tá? Para que isso fique muito claro. Para que fique claro, bacana. É isso aí, olha só, nem começamos direito aí o programa, já tem o pessoal, né, diretor, nos mandando mensagem aí. Olha, boa noite, Ana e todos da equipe do programa Alto Astral, e ao convidado, doutor Pedro, né? Abraços a todos. Olha que bacana. Boa noite, Ana, e boa noite ao convidado. Adoro você. Aqui é a Maria Lúcia de Lima, do bairro Vossoroca. Ô, Maria Lúcia, querida, obrigada. Um beijo de luz para você. Eu fico feliz porque a Maria Lúcia está sempre participando, né? Olha, gente, fica ligado porque tem convite hoje para a gente distribuir para vocês. A UFO, né, vai ter aí mais uma palestra incrível que vai acontecer dia 3 de dezembro, vocês não podem perder. Daqui a pouco eu vou chamar uma pessoa especial para falar um pouco sobre isso, tá bom? Fiquem ligadinhos aí, não perca, porque tem convite, vocês vão amar, gente, vale muito a pena, tá bom? Se vocês são ligados aí, nesse tipo de evento, então não perca por nada, porque vale realmente muito a pena. Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui para o doutor Pedro. De que forma, como é que o senhor vê esse impacto sobre os procedimentos cirúrgicos na área da coluna vertebral em relação à tecnologia, né? Porque hoje está muito avançado. Essa é uma ótima pergunta, Ana. De fato, toda a medicina ela está ficando cada vez menos invasiva. Isso é uma coisa bem legal de dizer, porque muito recentemente as cirurgias na coluna sempre foram conhecidas por serem cirurgias muito grandes, cirurgias que traziam muito desconforto no período pós-operatório, né? Hoje, assim como em outras especialidades cirúrgicas, a neurocirurgia, ela está ficando menos invasiva, vamos dizer assim. Então, a gente consegue hoje resolver problemas muito sérios com cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas. Então, o que há de mais recente nessa área são as cirurgias endoscópicas. Assim como existe cirurgia endoscópica para o ombro, para o joelho, para o quadril, existe, e isso tem ficado cada vez mais comum, na prática neurocirúrgica, a utilização do vídeo, ou das cirurgias videoassistidas, para o tratamento de várias doenças da coluna vertebral. E isso é especialmente importante para a coluna, porque os problemas da coluna afetam principalmente pessoas acima dos 50 anos. Né? Não é comum a gente encontrar pessoas abaixo de 50 anos ou pessoas com 20, 15, 20, 25 anos com problemas na coluna. Se queixando. Exato. Então, como os problemas da coluna são mais comuns nas pessoas mais velhas, e muitas delas têm comorbidades, outras doenças como diabetes, a hipertensão arterial, cirurgias muito grandes para esses pacientes envolvem riscos muito grandes também. E a cirurgia endoscópica é uma cirurgia pequena, é uma cirurgia pouco invasiva, com cortes muito pequenos, com mínima lesão tecidual, com baixíssimo risco de sangramento e quase 0% de infecção. Então, as cirurgias endoscópicas são hoje a grande fronteira da neurocirurgia e a cada dia que passa a gente consegue tratar um número maior de doenças através dessa técnica, que é uma técnica extremamente elegante. O paciente faz um procedimento e às vezes vai embora no mesmo dia ou no dia seguinte, com pouca dor, com baixo risco de sangramento e quase nenhuma infecção. Poxa, que bacana. Isso é a tecnologia, né? Exato. Que veio avançada aí, trazendo cada dia mais novidades, né? Não só na medicina, mas acho que no geral a coisa, né, vem avançando cada vez mais, crescendo e melhorando. Isso é muito bacana. E essa é uma pergunta que eu vou fazer, eu particularmente, que tento entender, que eu vejo tantas pessoas se queixando da dor na coluna,
que a pessoa às vezes não consegue, trava, né, doutor? Trava. E esse problema da coluna, o que mais causa esses problemas é o peso. Outra ótima pergunta, Ana. As pessoas, em geral, relacionam os problemas da coluna ao sobrepeso, né? De fato, o sobrepeso é um fator de risco, sim, para doenças não só da coluna vertebral, mas de outras articulações, como o quadril, os joelhos, o tornozelo, né? A prevalência de doenças degenerativas em outras articulações, como o joelho principalmente, estão muito relacionadas ao ganho de peso, ao sobrepeso. Mas é importante dizer para a população, de uma maneira geral, que não é só o sobrepeso que funciona como um fator de risco, não. Uma pessoa que passa, por exemplo, muito tempo sentada durante o dia, principalmente aquelas pessoas que passam muito tempo sentadas em posições inadequadas, né, em posturas inadequadas, acabam totalmente também curvados, totalmente né? curvadas. E hoje, né, para ser assim, bastante prático no que eu quero dizer, se a gente olhar para as pessoas que estão aqui dentro do estúdio, por exemplo, olhando o celular, a gente vai perceber que muitas delas estão olhando o celular ou com o pescoço flexionado para frente, ou com a coluna totalmente flexionada, né? Então, o uso das telas, de uma maneira geral, e aí, obviamente, que as crianças, né, que começaram a usar a tela muito cedo na vida, muito precocemente, seguramente, daqui a algum tempo, a gente vai ver os problemas da coluna em pessoas cada vez mais jovens. Mais jovens, né? Exatamente por causa do uso das telas. Né? Para você ter uma ideia, a flexão da cabeça, né? Quando a gente flexiona a cabeça para usar um celular, por exemplo, a cada 15 graus o peso da cabeça aumenta. E o esforço que a coluna cervical tem que fazer para suportar o peso da cabeça aumenta muito. Então, a postura inadequada é um fator de risco para doenças da coluna tão importante, Ana, quanto o sobrepeso. Tá? Sem falar, por exemplo, do sedentarismo, né? Porque a gente vive hoje no mundo e no Brasil, não seria diferente, uma epidemia de obesidade muito relacionada à falta de atividade física. Sim. Então, a atividade física é uma coisa absolutamente necessária como fator de prevenção para a doença da coluna. Mas a gente diz sempre, é melhor você não fazer atividade física também do que fazer uma atividade física errada. Então, para ser bastante objetivo, respondendo a sua pergunta, não é o sobrepeso o único fator de risco para a doença da coluna. Existem outros tão importantes quanto. Né? Tá certo. Tá aí, gente. Doutor Pedro Deja nos tirando aí muitas dúvidas relacionadas às questões da coluna. Nós voltamos daqui a pouco, vamos para um rápido intervalo e voltamos com muito mais coisas e eu quero vocês interagindo, hein, gente? Por favor, chama no WhatsApp, façam as perguntas de vocês, mandem o recadinho de vocês, porque nós vamos, no final do programa, sortear 2 convites, é isso? 2 convites para a palestra do UFO que vai acontecer no Shopping Sorocaba. Tô certo? É isso mesmo? Dia 3 de dezembro você não pode perder, tá bom? Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Vem comigo. Voltamos e agora vamos continuar com as perguntas, tá, gente? Nós vamos falar da coluna, mas agora eu também quero saber o seguinte. O doutor Pedro atua em outras áreas também. Trabalha também com doenças de problemas de hemorragia cerebral, essas coisas todas, né? O doutor poderia falar um pouquinho desse seu trabalho, né? Sim, Ana, como eu havia dito, a neurocirurgia é uma especialidade que abrange várias doenças e entre elas eu vou destacar algumas. Por exemplo, os tumores do sistema nervoso central. Né? E
nesse aspecto, até vale a pena a gente fazer aqui uma diferença entre a neurologia e a neurocirurgia. Porque, às vezes, a gente se confunde, o próprio paciente se confunde, né? Quem procurar? Que especialista procurar quando está diante de um tumor cerebral, por exemplo? Então, o que a gente mais vê no consultório, Ana, e eu acho que é isso que é importante para a população, os sintomas que o neurocirurgião mais trata, que são mais comuns, são a dor de cabeça e a dor nas costas. Dor de cabeça pode ter vários significados. Você pode ter uma dor de cabeça relacionada, por exemplo, a uma doença chamada enxaqueca. Tá? A enxaqueca ela não é uma dor de cabeça causada por um tumor cerebral. Ela é uma dor de cabeça, é um tipo de dor de cabeça que, em geral, é tratada pelo neurologista, que é um clínico, ele não é um cirurgião. Mas quando o neurologista, que é um clínico, como o cardiologista, né? Eu sempre faço essa comparação entre a neurologia e a neurocirurgia com a cardiologia e a cirurgia cardíaca. Porque na cardiologia, o cardiologista ele não opera ninguém, ele é um cardiologista, é um clínico. E o cirurgião cardíaco é quem opera o coração. Na minha área também é assim. Você tem o neurologista, que é um médico clínico, que não é cirurgião, e o neurocirurgião. Né? Então, quando o neurologista, por exemplo, ele está investigando uma dor de cabeça, o paciente tem dor de cabeça muito frequentemente, ele pede uma ressonância magnética e vem ali, como resultado, um tumor cerebral, ele encaminha para o neurocirurgião, que é quem vai fazer o tratamento daquele tumor. Né? Com técnicas muito diferentes. E hoje a gente tem técnicas até endoscópicas para tratamento de tumores no cérebro. Mas, por exemplo, quando ele pede a ressonância normal e ele está diante de um quadro de enxaqueca, que é uma dor de cabeça não relacionado a um tumor cerebral, e aí o próprio neurologista faz o tratamento daquela doença. A enxaqueca não é uma doença que deve ser tratada por um neurocirurgião. Ela é uma doença que deve ser tratada pelo próprio neurologista. Né? Uma outra doença que é bastante comum no cérebro e que acomete uma grande porcentagem da população são os aneurismas cerebrais. Isso que eu iria perguntar. Os aneurismas cerebrais são bolhas que se formam na parede das artérias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue para o cérebro e para o resto do corpo. Né? Então, essas artérias no cérebro, na parede dessas artérias se formam pequenas bolhas ou grandes bolhas que, com a pressão arterial um pouco mais alta, às vezes essas bolhas se rompem e causam hemorragias que podem ser devastadoras. Então, o aneurisma cerebral ele é a principal causa do derrame hemorrágico. Existem dois tipos de derrames. Né? O derrame é conhecido tecnicamente como acidente vascular cerebral. E o acidente vascular cerebral, ou derrame, como é popularmente conhecido, ele pode ser hemorrágico, quando ocorre um sangramento dentro do cérebro, ou isquêmico, que é quando falta oxigenação em uma determinada área do cérebro. E o que pode fazer com que falte oxigenação em alguma área do cérebro? Isso é muito comum. A prevalência na população é gigantesca. É muito comum, né, pacientes que têm colesterol alto, né, ou hipertensão. Esses pacientes podem fazer placas de gordura aqui nas artérias do pescoço. Essas plaquinhas de gordura podem se desprender e podem subir e vão entupir a artéria lá em cima. E dali para frente o oxigênio não chega, o sangue não consegue circular. Então essa é a principal causa do derrame do tipo isquêmico, causado por uma obstrução arterial. Tá? Então eu citei aqui os tumores cerebrais, citei as doenças vasculares cerebrais,
e o aneurisma cerebral é o principal exemplo. O exemplo é a doença mais comum causadora da hemorragia cerebral. E existem outras doenças, muitas outras doenças, que são de responsabilidade da neurocirurgia, como a doença de Parkinson, por exemplo, como as epilepsias, né? Existe um grande número de pacientes que têm crises convulsivas. E as crises convulsivas podem estar relacionadas a uma doença chamada epilepsia. E hoje existe tratamento cirúrgico para epilepsia. Quando as crises convulsivas elas não podem ser tratadas de forma medicamentosa, existem técnicas cirúrgicas para o tratamento da epilepsia. Quando ela já é com muita constantemente perfeito, a pessoa perfeito, tem, né? Quando a medicação não consegue controlar as crises, né? E nesse aspecto, algo muito interessante, que é o uso da cannabis. Hoje se usa perguntar justamente sobre isso, né, doutor? Porque agora estão surgindo aí remédios que levam, pelo menos eu não digo que seja a cura, mas que ajuda bastante, como o CDB. CDB a cannabis, né? É que, na verdade, o canabidiol seria? Exato. O que é extraído da cannabis são alguns... A cannabis tem várias substâncias e o que é extraído dela são aquelas substâncias que têm efeito ativo sobre o sistema nervoso central. E tem, na verdade, a legislação brasileira não permite que a cannabis medicinal tenha mais do que 0,3% de 5-HT. O 5-HT é o componente da cannabis que causa os efeitos alucinógenos. Então, na legislação brasileira, hoje, inclusive, o cannabis vai passar a ser distribuído pelo SUS, mas na legislação brasileira não é permitido uma concentração maior do que 0,3% entre os componentes da cannabis. E existem várias indicações para o uso da cannabis medicinal, né? O CDB é um exemplo dele. Óleo, né? Óleo. São óleos extraídos a partir da cannabis, né? Da cannabis sativa, que é a planta. E esses óleos, né? O principal deles é o CBD, e ele pode ser usado assim. Existem indicações como as crises convulsivas de difícil controle. O uso clássico da cannabis medicinal para o sistema nervoso central no controle de crises convulsivas de difícil controle. Mas ela pode ser usada para outras condições, como, por exemplo, dor, ansiedade, insônia e uma série de outras condições. Parkinson também, né? Ajuda bastante no controle. A cannabis é também uma nova fronteira da medicina e, na verdade, os médicos estão se habituando com a utilização da cannabis, porque até recentemente não havia uma legislação própria, né? Eu estive recentemente num evento na Assembleia Legislativa em São Paulo, em que comemorou ali a promulgação de uma lei que é estadual e que definiu a distribuição da cannabis pelo SUS aqui em São Paulo, né? O que vai ser uma coisa espetacular para o tratamento dessas condições. Com certeza, porque tem muitas pessoas que têm essas patologias, né, esses problemas de saúde, e não tem recurso, não tem condições alguma, né? E assim, além disso, né, existe uma limitação também. Alguns medicamentos para o tratamento dessas condições não são verdadeiramente efetivos para algumas pessoas. E a cannabis vem atuar como coadjuvante, né, no tratamento de várias condições do sistema nervoso central e particularmente na dor, porque a dor hoje em dia, Ana, é uma especialidade médica. Existe uma sociedade sobre a mídia, a Sociedade Brasileira que trata da dor, né? Então existem tratamentos clínicos para dor e nesse aspecto a cannabis é extremamente importante, a utilização da cannabis para o tratamento da dor crônica, assim como existem técnicas cirúrgicas para o tratamento da dor. Então a dor hoje é uma especialidade médica
que é exercida tanto por neurocirurgiões como por anestesistas que se dedicaram ao estudo da dor. E a cannabis é particularmente importante como um item no arsenal terapêutico para o tratamento da dor. Para estar amenizando isso, Com certeza. Bacana. E o doutor acha que esse óleo, a cannabis, ela pode ajudar também para quem tem o problema da diabetes? Não? Não, eu não conheço nenhuma indicação da cannabis para o tratamento da diabetes, né? Eu posso estar desatualizado em relação a isso, mas, de fato, como não é da minha especialidade, eu não sei te dizer se para o diabetes ela é utilizada. Mas para dor, certamente. Uma série de indicações. Dor é uma delas. Eu falei sobre o mal de Parkinson, né, essa questão, porque conheci um médico renomado também, muito conhecido, que infelizmente hoje não está conseguindo, não consegue mais, não trabalha, e está sendo tratado com esse óleo e tem tido assim um resultado incrível, né? Então a gente vê que são coisas que infelizmente sofrem um preconceito, né, de alguma forma, mas que a gente sabe que vai ajudar. Sim, né? A discussão da cannabis, a falta do conhecimento. Sim, mas a discussão da cannabis ela enfrenta barreiras religiosas, né? No Brasil, por exemplo, é proibido a cultura da cannabis, né? Existem fazendas hoje nos Estados Unidos para produzir a cannabis ativa e a partir da produção da cannabis, né, ela é a matéria-prima para a produção desses medicamentos. E no Brasil isso é proibido, né? Então toda a cannabis medicinal que é utilizada no Brasil, ela é importada, ela vem de fora. Então isso é um outro obstáculo, encarece absurdamente. O acesso é muito difícil. Então essa lei que foi promulgada agora recentemente, assinada pelo governador Tarcísio, foi importante porque ela dá acesso a esse tipo de medicamento para a população de baixa renda. Né? Baixa renda. E eu acho que, eu particularmente acredito que num futuro não tão distante, sabe, eu já vejo dessa forma, eles vão começar a aceitar mais isso, porque eu acho que é a falta do conhecimento, né? É a falta de buscar e entender, porque eu não vou citar nomes também aqui, mas tem pessoas aí que são pessoas cultas, estudadas, formadas, que têm o seu certo conhecimento, mas tem aquele tabu, aquele preconceito e acha que o plantio disso vai ser para outras coisas, né? Usado de uma forma ilegal. E não é, porque se você coloca leis, né, para que funcione mesmo, são respeitadas. Então, eu acho que eles deveriam ter um olhar para isso. E nesse aspecto, acho que a ciência tem muita importância, porque a partir do momento em que você conclui cientificamente que aquela droga, de fato, tem um efeito benéfico, né? E isso só pode ser feito através de ciência. Né? É a ciência que responde essas perguntas. Por mais que a religião crie obstáculos, o preconceito crie obstáculos, o que define se a droga deve ser utilizada ou não são os trabalhos científicos. Né? É aquela mesma discussão que a gente teve durante a pandemia sobre a ivermectina, sobre essas drogas, que haviam trabalhos que concluíam pelo efeito benéfico dessas drogas, haviam trabalhos que concluíam não existirem efeitos benéficos, e aí essa discussão foi politizada na época. Sim. Né? Quem aceitava era de um lado, quem não aceitava era de outro lado. Isso é uma bobagem, porque não é a política que define se uma droga é útil ou não é. É a ciência. É a ciência. Né? Por mais que existam preconceitos e barreiras, é a ciência que define se a droga é utilizada. Existem trabalhos lindos que mostram o benefício da cannabis medicinal, principalmente, Ana, no tratamento de crianças que têm, às vezes, 40, 50, 60 crises convulsivas por dia. Por dia, muito difícil, né? Você imagina uma situação como essa, como se ela passasse o dia todo tendo crise convulsiva, né? Então, isso é indiscutível na literatura. Hoje isso é indiscutível.
Então não há mais dúvida em relação a certas coisas. Claro que as pesquisas em relação a outras condições, como a insônia, a própria dor, a ansiedade, a depressão, ainda estão evoluindo. Mas em relação ao efeito benéfico da cannabis no tratamento de crianças com crises convulsivas de difícil controle, não existe mais dúvida na literatura. Não importa o que a religião diga, não importa o que qualquer pessoa que tenha preconceito diga, há um efeito benéfico da droga. É isso aí. Pois então, o doutor aí nos respondendo coisas que eu tenho certeza que você do outro lado está super interessado, quer saber. Já tem gente aí mandando, né, mensagem para nós aqui. Boa noite, Ana Santos, doutor Pedro Deja e a todos os participantes do programa. Aqui é Edilane Dias Barbosa, do Fornazário. Oi, Edilane, boa noite, minha flor. Olha só, mudei de horário, né? Estou à noite agora com vocês no horário nobre, das 20h30 às 21h30. Fiquem ligados todas as segundas-feiras. Aproveitando esse momento para falar para vocês que agora, no mês de dezembro, nós vamos tirar aí umas férias, vai ser reprisado os programas que fizemos aí durante todo o ano, mas em janeiro eu estou de volta com muitos entrevistados. Gente, vai estar bacana, a beça vai ter algumas mudanças e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Por favor, participem aí, porque ó, tem sorteio valendo 2 ingressos e olha que bacana, gente. Esses ingressos aqui, ó, você pode levar um acompanhante, tá bom? Vai ser no dia 2 e no dia 3. E você pode ir nos 2 dias se você for a sorteada ou sorteado, tá bom? São 2 ingressinhos, corre, participa, gente, vai valer a pena. E nós temos mais perguntas aqui. Olá, pessoal, sou o Caio do Arquila. Sinto dor, olha, aí é com o doutor, hein, doutor? Sinto dor frequente nas costas e tenho 75 quilos e 1,70 m de altura. O peso não pode ser. Não entendi o que ele Qual a altura dele, Ana? Ele tem 1,70, está pesando 75 quilos e tem 26 anos. Eu acho que ele está querendo dizer o seguinte: esse peso não está ideal para a minha idade e para a minha altura. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Eu acho que o que ele está dizendo aí é o seguinte: para a altura que ele tem, ele não é uma pessoa com sobrepeso. Então, voltamos àquela discussão anterior, né? Ele tem 26 anos, veja, é uma pessoa nova, que não tem sobrepeso e tem dor nas costas. Exatamente por causa disso é que eu falei anteriormente que o sobrepeso não é o único fator de risco para as doenças da coluna vertebral, né? Aliás, aproveitando a pergunta dele, Ana, eu quero dizer o seguinte: há no consciente coletivo das pessoas a ideia de que problema na coluna é igual a hérnia de disco. Todo mundo tem mais ou menos uma noção do que seja uma hérnia de disco, né? Os ossos da coluna, eles são separados por pequenos amortecedores, assim, pequenos gominhos. Sim. E lá na base, os 2 últimos principalmente, eles podem se romper e um pedaço deles escorrega para fora, pinçando o nervo ciático, causando a dor ciática, a famosa dor ciática, né? Sim. De fato, esse é um problema bastante comum. Agora, não é o único. Existem outros problemas da coluna vertebral que também causam dor, né? Claro que 90% das pessoas que têm problema na coluna têm problemas de natureza degenerativa, a famosa artrose na coluna, né? Bico de papagaio, aquela coisa toda. Sim. Isso é degenerativo, tá? É uma coluna, um joelho, um quadril, um ombro, qualquer articulação, ela pode se degenerar ao longo do tempo. Mas a coluna também pode sofrer por outras doenças. Por exemplo, é comum no consultório a gente atender senhores mais velhos que não foram ao urologista para saber se tinham câncer na próstata, talvez por preconceito, né? Toque retal é fundamental ainda hoje para se fazer o diagnóstico do câncer da próstata, que é o câncer mais comum no homem. Então, aquele senhorzinho, né, que não quis ir ao urologista por preconceito ou por se sentir um pouco, né, constrangido,
não foi. E se ele não foi, um dia ele aparece no consultório com dor nas costas. Aí você olha a imagem do exame, aquilo não é uma doença degenerativa. Ele tem um nódulo no osso da coluna. Você tira um pedacinho daquilo, leva para o laboratório e descobre que aquela imagem é um tumor. E descobre que aquele tumor que está no osso da coluna é uma metástase do tumor da próstata. Então é muito comum, principalmente em pessoas mais velhas, é muito comum a gente fazer o diagnóstico do tumor da próstata, no caso do homem, ou poderia ser um tumor na mama, no caso da mulher, ou de colo uterino, quando ele já se metastizou para o osso. E aí ele aparece no consultório com dor nas costas. Quando, na verdade, essa dor nas costas não tem nada a ver com hérnia de disco. Ela tem a ver com uma metástase óssea de um tumor de próstata, por exemplo. Compreende? E os tumores que metastatizam para a coluna, para os ossos, eles fragilizam o osso e o osso se quebra com muita facilidade. Como no caso da osteoporose. O osso se quebra e aí isso gera dor. E aí ele procura a gente por causa da dor, achando que poderia ser um bico de papagaio, uma doença degenerativa mais comum. E a gente vai ver, é uma metástase de um tumor na próstata, por exemplo, que é o tumor mais comum no homem, né? Que a questão já se agravou. Exato, né? Exato. Então eu só chamei a atenção para esse aspecto para dizer que as doenças da coluna não são única e exclusivamente as hérnias de disco ou os bicos de papagaio, quais sejam eles. A coluna também é afetada por doenças como tumores, como doenças vasculares, como infecções de todo tipo. A tuberculose, a antiga tuberculose, hoje é muito pouco frequente, né? Mas a tuberculose é uma doença que afetava muito a coluna vertebral, causando lesões terríveis na coluna vertebral. Até receberam um nome, né? A gente chamava a tuberculose na coluna de mal de Pote. Era tuberculose na coluna, causando lesões terríveis, terríveis, né? Além, e sem falar dos traumas da coluna. É muito comum no verão, por exemplo, a gente atender pacientes que mergulharam em rios ou lagoas de água rasa e bateram a cabeça no fundo, levando o paciente a ter fratura na coluna cervical e muitas vezes muitos desses pacientes perdem o movimento dali para baixo. Deixam de andar, né? Então, você veja a quantidade de doenças que afetam a coluna, né? A coluna não é só hérnia de disco. Volto a dizer isso. Como a maioria pensa, como né, a maioria doutor? pensa. Então, diante de uma dor, seja ela na região lombar, na região torácica, na região cervical, né? A coluna é uma estrutura muito grande no corpo da gente. Ela é o eixo do nosso corpo e todos os segmentos da coluna podem ser afetados. Seja a região cervical, né, que é a parte da coluna que fica no pescoço, seja a região torácica, que é a parte da coluna que fica no tórax, seja a região lombar. Os lugares mais comuns são a região cervical e a região lombar. Mas você pode ter problemas em qualquer um desses segmentos da coluna. Entendi. Bacana. Tá aí, Caio, a resposta. E se você sente algo, não fique em casa esperando, achando que é uma dorzinha de coluna, porque tá aí o doutor nos explicando, né, que vai muito além disso que a gente pensa, um bico de papagaio, ou uma dor asiática, qualquer coisa parecida, não é isso, doutor? Então, fica atento, né? No caso aqui, não é o sobrepeso, no caso do Caio, não, né? Absolutamente. Ele tem 26 anos, aí, obviamente, a gente teria que conversar com o Caio para saber qual a profissão dele, o que ele faz no dia a dia, que pode... A posição, né, também que ele fica. É aquilo, né, que a gente já conversou. De repente, ele passa muito tempo sentado ou muito tempo de pé, né? A postura inadequada... por exemplo, você está sentada na sua poltrona, Ana, de forma muito elegante, com a tua coluna ereta e bem encostada, né? Tem pessoas que não sentam assim, que passam o dia inteiro, por exemplo, em frente a um computador, com a coluna flexionada para frente, né? Isso é terrível, seja para a coluna lombar, para a coluna cervical, né? Eu brinco, a gente que tem metrô lá em São Paulo, você entra num vagão do metrô, 100% das pessoas que estão sentadas estão olhando para a tela de um celular,
como aquele moço ali no fundo da sala, por exemplo, né? ele tá, olha como é que ele está olhando para o celular, né? Flexionado. Só falta deitar nele, né? Então, isso de fato é algo que representa assim um risco para a população e para a população jovem, porque como eu já disse, o acesso às telas hoje se faz cada vez mais cedo, né? Eu liguei o meu primeiro computador com 18 anos, né? Hoje tem crianças com 3 anos de idade que já têm acesso às telas, né? Isso vai ter consequências para o futuro, não tem dúvida. Com certeza, doutor. E tem mais aqui, olha, o nosso tempo está curto, está quase acabando, né? E tem tanta coisa que eu queria perguntar. Olha só, doutor, eu tenho dor de cabeça quase todos os dias. Será que é enxaqueca? Beijo, Ana, sou o Marcos, Marcos CN Ramos. Marcos, nós já falamos aqui sobre a enxaqueca, né, doutor? Ele está dizendo que tem praticamente todos os dias uma dor de cabeça. Mas vamos responder a pergunta do Marcos. Eu acho que vale a pena, né? O Marcos precisa fazer uma consulta com um neurologista, muito importante isso. Não é uma primeira consulta com um neurocirurgião, porque, como eu já disse, o neurologista ele trata de doenças clínicas. Então, o fato dele ter dor de cabeça todos os dias não significa que ele tenha um tumor no cérebro, pelo amor de Deus. Que a população não fique preocupada com isso dessa maneira. A dor de cabeça, na grande maioria dos casos, não representa a presença de um tumor. Mas é fundamental que o médico examine, que o médico peça exames para fazer um diagnóstico correto e um tratamento correto. Muito bem, tá aí, Marcos. Fique atento e vá ao médico, tá? Não fique esperando em casa. As pessoas têm o hábito de esperar em casa e aí, quando a coisa tá enrolada, tá complicada, vai chorar, vai se queixar. Não, corre, procura o médico, tá bom? A Denise da Barra Funda, boa noite, Ana Santos, é o convidado. Excelente colocações sobre a coluna vertebral. Fico preocupada quanto às crianças em idade escolar e a nova carga horária e as cadeiras e mesas que os mesmos utilizam. Na minha opinião, teria que rever este assunto. Então, as cadeiras são as mesmas que a gente utilizava quando a gente estava na escola, não é diferente, né? O que muda hoje em dia, de fato, são os hábitos, né? Eu vejo crianças, por exemplo, eu tenho uma aula preparada sobre isso, porque eu, além de fazer neurocirurgia, me especializei nos problemas da coluna, mas também me especializei nos problemas neurocirúrgicos em criança, Ana. E a gente vê, por exemplo, crianças muito pequenas indo para a escola com mochilas que às vezes pesam o dobro do peso da própria criança. Da própria criança. Né? Isso não pode fazer bem para ninguém, né? Mas não é exatamente a cadeira a responsável pelo problema, né? A cadeira é a mesma desde sempre, ela não mudou. O que faz muito mal é a postura. Os forma hábitos, como né? A criança se senta, como ela se posiciona de forma errada na cadeira, né? Isso é muito significativo. Muito bem. Tá aí, gente. O doutor Pedro respondeu aí as nossas perguntas. Tem muito mais pergunta e nós vamos combinar aqui no ar para o doutor voltar. Mas vai ser um prazer imenso. Eu quero recebê-lo novamente e de preferência que seja logo em janeiro, viu, doutor? Perfeito. Já vou colocar na agenda, já vou deixar os meninos aí a par de que eu quero receber o doutor o quanto antes, tá bom? Vai ser um prazer para nós. Mas antes das considerações finais, uma pessoa vai deixar um recadinho para nós aqui, rapidinho. Você pode soltar para nós, Carlos André? Lá, no cineasta e documentarista norte-americano chamado James Fox, então, ele viaja o mundo inteiro fazendo filmes sobre ufologia. E quando ele esteve no Brasil, ele ficou encantado com o caso do ET de Varginha, tanto que ele fez um filme chamado The Moment of Contact, que é esse aqui, ó, O Momento do Contato, que fala sobre o ET de Varginha. Olha, a gente vai exibir esse filme no dia 2 de dezembro, no Cineplay do Sorocaba Shopping, que é o Circuito UFO Sorocaba. Logo após o filme, vão passar extras inéditos, que ninguém viu ainda, só você vai ver. E após os extras, um debate com o produtor do filme, Marco Aurélio Leal, e o ufólogo João Marcelo. Eu também vou estar lá. No domingo, dia 3 de dezembro, a mega palestra com Wagner Borges. Então você não pode perder. Circuito UFO Sorocaba. Tá bom? Garante seu ingresso porque está esgotando.
Gente, vamos agora nos despedir, né? Doutor, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Por favor, as nossas portas estão abertas. Quero recebê-lo novamente, porque ficou aqui várias perguntas para os nossos telespectadores aí tirar as suas dúvidas, tá bom? Foi um prazer imenso. Quero poder conversar mais com o doutor, né? E quero aí acompanhar. Pessoal, pode acompanhar aí o trabalho do doutor Pedro pelas redes sociais também, né, doutor? Sim, Ana. Eu queria então agradecer, muito obrigado pelo convite mais uma vez. A gente está mesmo nas redes sociais, o perfil nosso é @drpedro_deja, repetindo, @drpedro_deja, que é o meu Instagram profissional, e o Instagram da clínica do Instituto é @instituto_paulistano, tá? Como último recado, Ana, fica o alerta para as pessoas de que check-up hoje não é só cardiológico, tá? O check-up neurológico é muito importante, principalmente quando já há história na família, por exemplo, de um aneurisma cerebral. Uma família que tem os ascendentes e descendentes diretos com história de aneurisma cerebral tem grandes chances de também ter essa doença. Então, a investigação, o check-up neurológico é muito importante quando já tem uma doença registrada na família. Muito obrigado aí, pelo convite, tá? Eu que agradeço de todo o coração, viu? E agora, para encerrar, eu vou rolar aqui no celular. O nome que cair é quem vai levar, tá bom, gente? Nós já estouramos aí nosso limite de horário e em janeiro eu tô de volta com vocês, tá bom? Vou rolar aqui. O que parar é o que vai levar, tá bom? Opa. Marcos Ceni! Olha, Marcos, é só entrar em contato com a produção aqui da TV Votorantim e eles vão explicar para você como é que faz para retirar. Quando é que pode retirar? Você já tem uma data, não? Toda tarde? Toda tarde. Então vocês podem passar... Depois das 2 horas. Sexta? Segunda a sexta-feira, depois das 2. De segunda a sexta, a partir das 14 horas, vocês podem vir retirar, tá bom? Marco Ceni tá levando. Olha que legal, gente. Vamos ver aqui. Vou deixar rolar, tá bom? Onde parar... Parou aqui no Caio. Só deu, olha, levem as namoradas, as esposas, as acompanhantes, porque vai valer a pena. O Caio é da... Que bairro é esse? Áquila? É isso? Caio do Áquila? A Sheila? Ah, é a Sheila. Oh, perdão. Caio, olha, de segunda a sexta-feira, a partir das 14 horas, tá bom? Vale levar acompanhantes. Gente, vocês podem ir dia 2 e dia 3. Quero agradecer a toda a minha equipe. Beijos no coração de vocês. Janeiro eu tô de volta, tá? Não achem que vão se livrar de mim fácil, não. Gente, muito obrigado, doutor. Mais uma vez, gratidão imensa, viu? Foi um prazer enorme recebê-lo aqui. Encerrou?